Olá, aqui estamos nós para dar continuidade ao nosso estudo na carta aos Romanos. Nós queremos saudar a todos vocês, membros da Primeira Igreja Batista em Barcelona, e as demais pessoas que porventura vierem a acessar este vídeo, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nosso último encontro, nós estivemos falando sobre o tema Ninguém escapa do justo juízo de Deus. E fizemos a primeira parte, porque esse assunto ele cobre uma extensa passagem da carta aos Romanos, todo o capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 20. Então nós fizemos o estudo de todo o capítulo 2. Nesse nosso encontro nós estaremos falando do capítulo 3, no capítulo 3, dos versículos de 1 até o 20. Como dissemos no nosso encontro passado, o nosso texto devocional para esse estudo está em Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 11 a 20. E o nosso versículo-chave é Romanos 2, versículo 12, que diz: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. O alvo desta segunda parte da lição sobre o tema Ninguém escapa do justo juízo de Deus é que nós venhamos a compreender que o juízo de Deus sobre Israel não anula a fidelidade de Deus na designação deste como seu povo escolhido, já que atinge também toda a totalidade da humanidade, mostrando assim a sua justeza, mostrando assim que é justo o juízo de Deus. Então, como dissemos na primeira parte desse estudo, o apóstolo Paulo, ele está tratando do fato de que o juízo de Deus recai sobre toda a humanidade. No capítulo 1, versículos de 18 até o 32, ele falava sobre esse juízo recaindo sobre os pagãos. E naquele momento, nós falamos sobre a ira de Deus recaindo sobre os pagãos. No nosso encontro anterior, nós falamos então sobre o juízo de Deus sobre os judeus. Os judeus, dividido então em três partes: o juízo de Deus caindo sobre os judeus sobre o ponto de vista do seu moralismo, em segundo lugar, sobre o ponto de vista do seu legalismo, e em terceiro lugar, sobre o ponto de vista do seu ritualismo. Não é que termos uma vida moral correta, seguirmos a lei ou o padrão de Deus, ou termos uma ortodoxia, isso seja errado. O problema é colocarmos a nossa esperança nisso como os elementos fundamentais, ou os elementos que nos salvam, que nos livram do juízo de Deus, que nos fazem justos diante de Deus. Então, por que o apóstolo Paulo fala sobre esse juízo generalizado? É porque há uma depravação total no ser humano. O ser humano ele é voltado completamente para o pecado. Isso inclui os pagãos. Os pagãos são aqueles imorais que adoram os deuses falsos, mas inclui todos os tipos de religiosos, como acabamos de dizer. Os moralistas, os legalistas, os ritualistas, que pensam que quando fazem isso, adoram o verdadeiro Deus e são justificados diante dele. Capítulo 2, versículos de 1 a 29. Nessa segunda parte, que nós vamos abordar agora, nós veremos que Paulo ensina sobre duas coisas. Primeiro, versículo 1 ao versículo 8 do capítulo 3, ele fala sobre a fidelidade de Deus. E depois, nos versículos restantes, do versículo 9 ao versículo de número 20, ele vai falar sobre o juízo de Deus sobre o restante da humanidade. Tendo colocado isso, então, a primeira questão que Paulo vai falar, ele vai falar sobre a fidelidade de Deus. E aí, vamos ler o capítulo 3, versículos de 1 a 8. E mais uma vez, vamos
lembrar que o apóstolo Paulo está usando um recurso retórico chamado diatribé, onde ele tem um interlocutor imaginário que está a contestar e a questionar as suas afirmações. Então vamos à leitura do capítulo 3, versículos de 1 a 8. E o texto diz: que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos, principalmente porque os judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua fidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos: façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Como é uma diatribé, aparece o interlocutor de Paulo questionando, perguntando, indagando. E Paulo, como bom pregador, percebe que a sua exposição anterior, a sua exposição que vai do capítulo 1, versículo de número 18, até o final do capítulo 2, ele percebe que a sua exposição pode ser mal interpretada e levanta, através do seu interlocutor imaginário, algumas questões que podem ser suscitadas ou poderiam ser suscitadas nos corações dos crentes romanos de origem judaica em relação à utilidade de sua filiação abraâmica, ou até mesmo o judeu comum. Então Paulo faz questão de responder a essas possíveis perguntas, que na verdade são 4 perguntas retóricas, e ele vai responder a essas perguntas ressaltando a fidelidade divina. A pergunta número 1, que aparece no versículo de número 1, é feita da seguinte maneira pelo seu interlocutor imaginário: que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade existe na circuncisão? Ou seja, nós somos escolhidos como povo peculiar de Deus. Nós somos circuncidados como sinal desse pertencimento. Mas se você está falando isso tudo sobre a nossa pecaminosidade, sobre a generalização ou generalizando a pecaminosidade humana, de que valeu tudo isso? De que utilidade tem isso? E Paulo responde a essa pergunta. O cerne dessa pergunta é: qual é a vantagem em ser judeu ou circuncidado? E Paulo diz: olha, há muitas vantagens. E a principal dessas vantagens é que vocês são depositários da revelação escrita de Deus. Ou seja, Deus escolheu profetas do seu povo, Deus escolheu gente do seu povo, Deus falou a pessoas do seu povo para que eles pudessem registrar a minha vontade através daquilo que são chamadas as Escrituras. E aqui, no caso, quando a gente fala de Escritura, a gente está falando de Antigo Testamento. Essas vantagens são dons da graça de Deus. Deus, soberanamente, voluntariamente, escolheu o povo de Israel para trazer ao mundo a sua revelação escrita. E Paulo diz: olha, essa é uma grande vantagem. Esta é uma grande vantagem. Isto é algo que Deus concedeu pela sua graça a vocês. A pergunta número 2, ela aparece no versículo de número 3 e diz assim: que
que importa se alguns deles forem fiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Ou seja, a pergunta é essa: a infidelidade de alguns judeus, ela anula a fidelidade de Deus? Porque alguns judeus pecaram, alguns judeus fizeram coisas erradas, a fidelidade de Deus está anulada? Deus vai deixar de cumprir aquilo que ele prometeu? Paulo responde de uma maneira contundente: de maneira nenhuma. Para compreender um pouco mais esta indagação e essa resposta de Paulo, é interessante nós recorrermos a uma versão parafraseada da Bíblia, a Mensagem. A Mensagem traduz esse texto, transcreve esse texto da seguinte maneira: e como fica a situação dos judeus que abandonaram a sua posição? Deus não os abandonou, é a resposta. Você pensa que a sua falta de fé cancela a fidelidade de Deus? De jeito nenhum. Contem com isso. Deus mantém sua palavra, ainda que o mundo inteiro minta descaradamente. As Escrituras, Antigo Testamento, dizem o mesmo: suas palavras permanecem fiéis e verdadeiras. A rejeição não intimidará Deus. A resposta de Paulo acerca dessa fidelidade de Deus, essa fidelidade que não se anula, essa fidelidade que não deixa de existir, mesmo que nós pequemos, mesmo que os seus interlocutores iniciais, os seus destinatários iniciais contestem, perguntem, questionem se a fidelidade de Deus será anulada. Há duas razões que Paulo coloca nesse texto. A primeira razão está relacionada ao caráter de Deus. O caráter de Deus, versículo número 4, Paulo vai dizer, ele é sempre alinhado com a verdade. Seja Deus verdadeiro. Verdade ou fidelidade é um atributo moral de Deus. É um atributo moral de Deus. É algo que caracteriza o seu ser. E Moisés, lá em Êxodo 34:6, nos tempos remotos da revelação, ele escreveu em Êxodo 34:6, quando ele pedia para ver a glória de Deus, que essa glória passa diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor Deus, compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Em Deuteronômio 32:4, o livro que é a repetição ou a recapitulação da lei, nos é dito no capítulo 32, versículo 4, ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Primeira razão é o caráter de Deus. Deus não é homem para mentir. Deus não mente. Deus, então, ele é sempre verdadeiro. Ele é sempre afeito à verdade. Segunda razão é o caráter humano. O caráter humano é que é falho. O caráter humano é marcado muitas vezes pela mentira. E isso está de acordo com toda a doutrina que Paulo vem assinalando nessa porção, e como já assinalamos, começa no versículo 18 do capítulo 1. Ou seja, a doutrina da depravação humana. E é interessante que um salmo que nós sempre usamos para falar de gratidão, Salmo 116, no versículo de número 11, o salmista diz: em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Por quê? Porque o homem é falho. Porque o homem muitas vezes mente, porque o homem se contradiz. A terceira pergunta, ela aparece no versículo número 5. Diz, contudo, ou melhor, mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Estou falando de maneira natural, diz Paulo. E a resposta do versículo 6 é: claro que não.
Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? O que Paulo está dizendo o cerne dessa pergunta é o seguinte: se a cada pecado cometido a justiça de Deus é ressaltada, não seria ele injusto em aplicar a sua ira sobre os judeus? E a resposta é não, porque o julgamento dos judeus, está dizendo Paulo, é a base para o julgamento de todo o restante do mundo. Que Paulo está dizendo o seguinte: olha, se Deus não julgasse os judeus, ele não poderia julgar todo o restante do mundo. Ele estaria se contradizendo naquilo que foi afirmado na parte anterior, que nós já abordamos, de que o julgamento de Deus, o juízo de Deus, ele é imparcial. É na expressão da sua fidelidade à lei escrita e à lei da consciência que Deus promete punir aqueles que desobedecem à lei. Gênesis 18, 25, por exemplo, nos fala isso. E o julgamento dos judeus é a base para o julgamento do mundo. Por isso, em Gênesis 18, 25, que eu já fiz referência, o texto diz assim: longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio dessa maneira. Longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra. 1 Pedro 4, 17, nos lembra, agora nós que somos herdeiros, que somos o novo Israel, diz o seguinte: pois agora chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim para aqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Deus, ele julga os seus. Deus, ele colocou o povo escolhido sob julgamento. E Deus avalia as nossas vidas. Deus avalia cada um de nós. Deus avalia aqueles que dizem pertencer ao povo de Deus. E ele vai demonstrar no seu julgamento quem realmente pertence e quem realmente não pertence. Finalmente, a quarta pergunta dessa diatribe aparece no versículo 7 até o versículo 8, na parte A. E aí, resultado disso, resultado dessa sequência de perguntas, aí a conclusão do oponente, a conclusão do debatedor imaginário, ela vem em forma de uma outra pergunta e diz: por que então não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que venha o bem? Que Paulo está dizendo o seguinte: olha, tem muita gente falando que eu estou pregando o antinomismo. O antinomismo é, então, uma contrariedade à lei, ou seja, é ser contra. Anti é em oposição, nomos é lei. Então, os antinomistas são aqueles, então, que contestavam toda a lei. Na verdade, Paulo vai falar sobre isso de novo, lá no capítulo 6. Mas agora, sobre o argumento da justiça de Deus, ele está trazendo esta acusação diante de si, porque ao pregar a graça, ele estava sendo interpretado como alguém licencioso, alguém que era contrário ao cumprimento da lei. Pelo contrário, o que Paulo está dizendo é que o cumprimento da lei é uma obrigação nossa. E ele está afirmando, então, que não é pelo fato de cumprirmos a lei que nós vamos ser salvos. Cumprir a lei é obrigação. Não nos faz melhores do que ninguém. E a verdade ele está dizendo, é uma completa insensatez entregar-se ao pecado para que a glória de Deus seja ressaltada. E ele diz, já fui acusado de pensar assim. Ao contestar os antinomistas, então, nesse momento, o que ele está colocando é que, na verdade, nós devemos cumprir a lei. E o fato de pecar, apesar de Deus ter que agir com muito mais misericórdia sobre nós, não significa, então, que nós estamos liberados para o pecado. Craig,
S. Skinner, no seu comentário ao livro de Romanos, a carta aos Romanos, ele diz: o verdadeiro cristão, justificado pela fé, não é apenas posto em relação correta com Deus, mas agora ele tem um novo poder para viver em retidão. Ele tem o poder do Espírito Santo, que o capacita a buscar e realizar a vontade de Deus e dar o seu testemunho perante o mundo, não ser contraditório, conforme Paulo já havia acusado nessa perícope, nesse texto completo, os judeus de o serem, porque pregavam a lei, porque falavam da lei e contrariavam a própria lei. Aplicando Romanos para hoje, você ainda tem dúvidas acerca da justiça do julgamento divino? Você ainda acha que Deus é injusto em julgar os homens? Os judeus, dentro das questões levantadas, estavam questionando se valia a pena ser judeu, se valia a pena ter nascido como parte do povo escolhido. Atualizando a indagação, a nossa pergunta para você é: para você, ainda vale a pena ser cristão? Ainda vale a pena ser cristão? Uma outra questão para a gente pensar e para a gente refletir é: se eu e você já abusamos da misericórdia de Deus, se nós ainda não estamos, hoje nós não estamos abusando da misericórdia de Deus. Paulo vai encerrar a sua abordagem sobre a justiça de Deus, sobre a realidade inescapável da justiça de Deus, sobre o fato da justiça de Deus, do juízo de Deus ser justo, colocando todos os homens debaixo da condenação do pecado. Todos os homens como merecedores da condenação por parte de Deus. E aí, os versículos 9 ao versículo 20, Paulo vai dizer o seguinte: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, venenos de serpente estão em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo pelo cumprimento da lei ou baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Diante de tudo o que foi exposto, o interesse de Paulo foi concluir que todo o mundo é culpado diante de Deus. Ou seja, os pagãos, ou gentios, na visão dos judeus, os próprios judeus e o mundo diante de Deus, o mundo todo diante de Deus. Para Paulo, muito embora possa parecer repetitivo, a partir da perspectiva judaica que dividia a humanidade entre nós, os judeus, e os outros, ele termina a sua abordagem afirmando, apontando para a culpabilidade de todos os indivíduos que compõem a humanidade. Toda a humanidade, quer sejam judeus, quer sejam os gentios, àquele tempo na visão judaica, quer seja nós hoje,
homens e mulheres no século XXI, todos nós estamos debaixo do pecado, todos nós estamos debaixo da depravação do pecado. E aí ele vai nos trazer 8 elementos que assinalam essa depravação. E começando no versículo 10, ele reafirma que não há justo, não há ninguém justo, não há sequer um justo. E na verdade está fazendo reminiscências no Antigo Testamento. Por exemplo, no Salmo 14, versículo de número 3, o texto diz: todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que ninguém vive como deveria viver. Ninguém vive de acordo com todas as regras da lei. Ninguém cumpre a lei 100%. Ninguém cumpre a vontade de Deus 100%. Versículo 11, ele diz: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Ou seja, ninguém jamais seguiu as veredas de Deus, nem mesmo desejou verdadeiramente fazer a vontade de Deus. A vontade humana foi corrompida pelo pecado. Paulo, lá no capítulo 7, ele vai falar sobre esse conflito humano de querer fazer o bem e não conseguir fazer. Na verdade, muitas vezes nem mesmo querer fazê-lo. Então não há ninguém que busque a Deus, ninguém segue as veredas de Deus, ninguém faz inteiramente a vontade de Deus, ou ninguém faz a vontade de Deus com inteireza. Na sequência, Paulo vai dizer no versículo de número 12: todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Paulo está parecendo estar sendo repetitivo, mas o que ele quer é enfatizar isso, enfatizar a nossa atitude completamente contrária à vontade de Deus. E quando ele diz que ninguém faz o bem, ele está dizendo que ninguém consegue fazer sempre o bem. E mesmo que algumas vezes nós façamos o bem, muitas algumas vezes que nós tentamos fazer o bem, as nossas intenções podem estar sendo contaminadas. É por isso que Jesus disse lá no Sermão do Monte que a sua mão direita não pode querer saber o que faz a sua esquerda ou vice-versa. O que ele quer dizer com isso é que muitas vezes quando a gente faz o bem, e faz o bem para exibicionismo, para exibir a nossa vontade, ou no contexto entre fazemos para conquistar o favor de Deus, para dizer: ó Deus, eu estou fazendo aqui alguma coisa e o Senhor tem que me salvar por causa desta boa obra que eu estou fazendo, a nossa intenção está contaminada. E nós então não fazemos o bem, nos alinhamos com nessa questão: ninguém faz o bem. Nesse tempo de coronavírus, é muito louvável muitas iniciativas que estão sendo tomadas para ajudar pessoas carentes, para fazer cestas básicas. Nós devemos fazer isto. Mas há muita gente chamando a mídia para filmar, para poder dizer: olha o que eu estou fazendo. Nós devemos fazer com altruísmo, com dedicação, sabendo que estamos compartilhando a bênção que Deus nos deu, a bênção que Deus nos ofereceu, a bênção que Deus nos legou, nos outorgou. A seguir, os versículos 13 e 14 diz o seguinte: suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Esses são os pecados de língua, são
as ofensas, as agressões que nós proferimos. E ninguém pode, de uma maneira honesta, dizer que nunca foi agressivo com seus lábios. Salmo 5, versículo 9, nos coloca diante ou em paralelo com essa descrição que Paulo faz. E ele diz o seguinte: nos lábios deles não há palavra confiável, suas mentes só tramam destruição, suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam sutilmente. A mentira, a palavra enganadora, a palavra ferina, veneno de serpentes estão em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura, os impropérios que são ditos ou pensados. Tudo isso nos caracteriza como homens inteiramente culpados, inteiramente vendidos ao pecado, inteiramente carentes, necessitados, desesperadamente carentes da graça de Deus. Versículo 15 diz: seus pés são ágeis para derramar sangue. Isso está feito aos nossos planos, aos nossos projetos, aos projetos humanos, aquilo que nós maquinamos com a nossa mente. Paulo está falando de planos maléficos, planos de destruição, muitas vezes gerados pelo orgulho, gerados pela inveja, quando nós não suportamos o outro e montamos estratagemas sutis para prejudicá-los. Paulo está dizendo, olha, todos estão sujeitos a esse tipo de coisa. Todos nós, em algum momento, fazemos isso. Às vezes, você pode... O lugar onde você vê a maldade humana aflorando é no parque infantil. Você já viu como é que uma criança arranca a outra do balanço? Já viu como uma criança maquina maltratar o outro? São chamados planos maléficos, são chamados os pés ágeis para derramar sangue. O texto diz ainda, versículo 16, ruína e desgraça marcam os seus caminhos. Ou seja, a destruição, a miséria em todos os nossos caminhos. Paulo está pintando um quadro terrível da natureza humana. Mas avaliar profundamente esses ditos de Paulo vão nos levar a exatamente essa convicção da nossa culpabilidade, da nossa transgressão, da nossa maldade inerente, da nossa vida completamente sob o domínio do pecado, a depravação da alma humana. O versículo 17 diz, não conhecem o caminho da paz, não andam no caminho da paz. Ruína e desgraça marcam o seu caminho, não conhecem o caminho da paz. Ou seja, se tornam inimigos de Deus. Aos seus olhos, versículo 18, é inútil temer a Deus. De que vale temer a Deus? De que vale andar de acordo com o que Deus espera? Existe um Deus realmente? E essa é uma marca da maldade humana. Não há temor, não há respeito a Deus. Salmo 36, versículo 1 nos lembra disso. E quando o Salmo 36, o texto diz assim, há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos olhos do ímpio, diz o salmista, é inútil temer a Deus. Se nós deixarmos e se nós não formos dominados pela graça de Deus, nós caminharemos nesta ladeira que vai cada vez mais para baixo, entregando a nossa vida, deixando a nossa vida ser destruída pelo pecado. É interessante que o apóstolo Paulo terminou o capítulo 1 também
com uma caixa de Pandora muito parecida. E agora nós temos de novo Paulo nos falando a respeito dessa generalidade da maldade humana. Ele está nos trazendo então sobre esses perigos de deixarmos o pecado nos dominar. E às vezes esse pecado disfarçado em religiosidade, em moralidade, em ritualismo. Por meio desse retrato do homem, os planos e ações que brotam do seu coração se tornam revelados. E o apóstolo Paulo termina esta passagem, ou termina esta sua abordagem acerca da inexistência de um homem que seja justo, de um homem que possa justificar-se diante de Deus por ser uma pessoa completamente proba, por ser uma pessoa completamente correta, por ser uma pessoa inocente em relação ao pecado. Ele termina os versículos 19 e 20 com as seguintes expressões: sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale, todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Ou seja, diante de tudo isso, quando nós confrontamos as nossas coisas, os nossos procedimentos, as nossas ações, com aquilo que a lei diz, nós vamos perceber que esta lei, ela nos condena. Nós haveremos de nos calar, nós haveremos de nos silenciar. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: todo homem é culpado diante do Senhor. É isso que ele quer dizer no versículo número 19. E aí ele diz, olha, ninguém consegue cumprir a lei e ser justificado pelas obras. O texto diz, porque ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. E ele conclui dizendo o seguinte, olha, é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ele está dizendo, olha, a lei é boa, a lei reflete o caráter de Deus, mas a lei também é uma lente que é colocada sobre as nossas vidas, para que as nossas ranhuras, as nossas reentrâncias, os nossos defeitos sejam revelados. Ninguém que pegue o código de leis de Deus e se confronte com ele, se fizer com honestidade, se fizer sob a lente de Deus, vai se declarar inocente, vai poder se declarar completamente isento de pecado. Nós temos manchas e que são reveladas pela lente de Deus, a lei que é a lente de Deus, que revela o nosso pecado, revela a nossa natureza. Vai revelar, portanto, a nossa incapacidade de cumprir a lei. Por isso, a condenação de todos é certa. Romanos, para hoje, todo homem está condenado. Mas existe um caminho de salvação chamado Jesus Cristo. Você já reconheceu sua condição de completa depravação? Você já entregou a sua vida a Cristo? A avaliação honesta da história da humanidade e da história particular e da natureza de cada homem leva-nos à conclusão da estarrecedora verdade de que nós somos inteiramente depravados e incapazes de produzir o bem perene por nós mesmos. Estejamos entre os pagãos, estejamos alinhados com os costumes judaicos, sejamos membros de qualquer unidade da humanidade, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Estamos todos sendo condenados por causa do nosso pecado. Estamos, portanto, em completo desespero e sujeitos à condenação do justo juiz, que é Deus, ou do justo juízo de Deus. Pois não há solução na religiosidade, não há solução tampouco, ou não há sabedoria na entrega à licenciosidade. Dependemos, portanto, da solução divina para o nosso estado de perdição e condenação. E essa solução é Jesus.
É Jesus Cristo que precisou ser alienado de Deus, quando na cruz carregou sobre si todo o peso do nosso pecado, proporcionando àquele que deposita a fé a imputação da justiça de Deus sobre ele. Essa justiça que o faz justificado diante de Deus. E esse será o assunto que nós detalharemos no nosso próximo estudo, que vai tratar sobre a justificação pela fé. E eu te convido a ler em sua casa, a estudar, a avaliar o texto de Romanos capítulo 3, versículo 21, até o capítulo 4, versículo de número 25. Vamos orar, então, encerrando esse nosso estudo. Deus querido, fomos confrontados pela Tua palavra, que mostra que não há nenhum justo, não há nenhum justo sequer sobre a face da terra. De que as nossas obras, de que a nossa moralidade, a nossa religiosidade, nada disso nos faz justos diante de Ti. O único que pode nos justificar é Jesus, que tomou todo o nosso pecado e cravou na cruz, experimentando a alienação de Ti, experimentando o distanciamento do Senhor, mas que nos outorgou a grande e poderosa salvação. Nós oramos em nome dele, o nosso Salvador. Amém. E amém, meu Pai.